Fala, meus queridos. Você já ouviu falar que o reino das trevas, ele é desorganizado? Você acha que o reino das trevas é como? Pois eu hoje vou te explicar como funciona o reino de Satanás. Não é bem um reino em si, parece mais um exército. E a prova está aqui, ó. Olha bem o que está escrito aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Presta bem atenção nisso aqui. Isso aqui é uma hierarquia, se você não sabe. Como se fosse um exército. Olha bem isso aqui, ó. Principados. Olha que o diabo nem está entrando aqui não. O diabo, ele está acima de tudo aqui, ó. Ele é o Deus desse século. Ele é o príncipe desse mundo. Satanás é um príncipe. Ele é o Deus desse século. Então isso aqui está tudo subordinado a Satanás. Presta bem atenção. Mas sim contra os principados, são os generais. Contra as potestades, são as patentes abaixo, tipo coronel. Eu não sei como é que funciona essas patentes, mas deve ser coronel, alguma coisa assim. Tá vendo? Principado seria os generais, contra as potestades seria os coronéis, os príncipes das trevas seria aqui os cabos, né? Não sei como é que funciona a hierarquia aí. E as hostes espirituais da maldade. Essas hostes aqui seriam os soldados. Então, você prestou atenção como é que é uma hierarquia? É um mandando no outro. Mas como é que funciona isso aqui? Aí nós vamos ver bem isso aqui funcionando em Daniel. Olha bem. Ungir com o unguento até que se cumpram as 3 semanas, que são as 21 semanas de Daniel, tá? Os 21 dias de Daniel que ele ficou em jejum. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Opa, esse Ufaz aqui é o Brasil, tá? E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Isso aqui é um anjo, tá, pessoal? Está descrevendo um anjo. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não os viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor. E fugiram, esconderam-se. E fiquei, pois eu só, a contemplar esta grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Ou seja, o anjo ele era tão divino que, mesmo Daniel sendo um santo, ele se tornou uma corrupção. O semblante dele foi de um homem corrupto perante o anjo. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, como o meu rosto em terra. Ou seja, ele desmaiou quando ele viu aquela presença daquele anjo, para você ver. Não acaba aí não. Ele me disse, o anjo disse para ele, o anjo apareceu, Daniel caiu, ficou ali atordoado, né? E o anjo disse para ele, e me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Ou seja, Daniel estava desmaiado, o anjo tocou nele. Acorda aí, meu querido. Acorda, porra. Porque desde o dia que você orou, né, Deus já mandou a resposta para você. Eu estou aqui para te responder. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha como é que Daniel ele era especial. Ele começava a orar e Deus já mandava a resposta
para ele. Porque, se você não sabe, existem 3 pessoas na Bíblia que somente essas 3 pessoas, Deus para qualquer coisa que ele está fazendo. Se Deus for destruir uma cidade e uma dessas 3 pessoas estiver nessa cidade, todo mundo é salvo porque dessas 3 pessoas são pessoas especiais. Primeiro é Daniel, não é primeiro não, né? Vou botar na sequência aqui. Daniel, Jó e Noé. Esses 3 são seres especiais para Deus. Deus para qualquer coisa. Se tiver de destruir, matar, por causa desses 3, os únicos, tá? Aí ele continua aqui, ó. O anjo falando. Esse anjo aqui é Gabriel, tá? Se você ler tudo, você vai ver que é Gabriel. Mas, presta bem atenção nisso aqui, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, tá vendo? Olha bem, Miguel também é um príncipe, um dos primeiros. Só que o primeiro foi Satanás. O primeiro anjo a ser criado foi Satanás, o mais belo, o mais divino, classe única, querubim ungido da guarda. Ele era o príncipe mais poderoso que teve no céu. Ele é muito mais poderoso do que Miguel, se você não sabe, tá? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Isso aqui é o Apocalipse do Antigo Testamento, tá, pessoal? O Apocalipse do Novo Testamento é a continuidade desse Apocalipse aqui de Daniel. O anjo falou, Daniel, não cele esse livro porque ainda há muita coisa para acontecer. No livro de Apocalipse está selado, pode selar esse livro, porque não vai acontecer mais nada do que está escrito aqui. Aqui não foi selado, né? E o de Apocalipse foi selado. É uma continuidade, o outro. Mas olha que interessante aqui, ó. Daniel, quando começava a orar, o anjo, Deus já mandava a resposta. Gabriel, vai lá, envia a resposta para Daniel. Só que Daniel, quando ele estava descendo, um príncipe, lembra que eu te falei lá? Que existe uma hierarquia? Principado, potestade. Mas o príncipe do rei da Pérsia, agora eu vou te falar. Um rei tem príncipe? Não. Agora um príncipe tem rei. Só que aqui é o contrário. O príncipe do rei da Pérsia. O rei da Pérsia, ele tinha um principado que ficava por cima dele, que dominava aquela área. Era um demônio, pô. Gente, você tem que entender uma coisa. Os demônios, os principados, eles dominam regiões. No Brasil, por exemplo, tem um principado. Nos Estados Unidos, tem um principado. Você entendeu? Aí aqui em Minas Gerais, tem um demônio que domina aqui. E tem só as hostes, é onde os demônios mais hierarquicamente falando baixo, fica perturbando a gente. Esses demônios que caem em igreja, não é um principado, não é uma potestade, é uma hoste. Você entendeu a diferença? Então aqui, ó, mas o príncipe do rei da Pérsia, ele me parou, Gabriel. Só que ele era muito forte e eu não consegui passar. Ele lutou nas regiões celestiais. Teve que vir Miguel, um dos primeiros príncipes, que Miguel é um arcanjo, pô. É um dos primeiros. Ele teve que vir intervir. Miguel lutou príncipe contra príncipe. Olha só aqui, ó. Mais o príncipe do rei da Pérsia. Aí depois aqui, ó, mais o primeiro príncipe. Miguel, um dos primeiros príncipes. Príncipe com príncipe, ou seja, hierarquicamente, estava no mesmo patamar. Então Gabriel, que era um anjo hierarquicamente abaixo, que Gabriel é somente um mensageiro, né? Desceu para mandar mensagem para Daniel. Mas o arcanjo Miguel ficou lutando com esse principado aqui, para Gabriel descer, porque ele não conseguiria. Então, ou seja, rapaz, 1/3 dos anjos do céu foi expulso junto com Satanás. É bilhões e bilhões de anjos caídos que existem na Terra. Ué. É muita coisa, pessoal. Então, é isso aí, ó. Aqui você viu agindo o reino das trevas, como é que ele age. E lá em Efésios você viu que é tipo um exército, várias hierarquias. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixa o seu like.